Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para dar prosseguimento à segunda parte da aula sobre a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010. Já falo com vocês, né, para quem não assistiu a primeira aula, vá lá, assista, né, estudem a resolução para a gente dar prosseguimento aqui. Nessa aula, a gente vai dar continuidade, né? E ao final a gente vai ver algumas questões de concurso que abordam essa resolução, tá bom? Então, só para a gente retomar aqui, o que a gente viu nessa primeira parte da resolução, né? A gente viu que é uma resolução que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9º ano, que vem apresentando para a gente aí os princípios, os fundamentos e os procedimentos. E no primeiro parágrafo único dessa resolução, que é interessante memorizar, que vem dizendo para a gente que essas diretrizes, né, abrangem todas as modalidades de educação, seja ela a educação de campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, tá? Aí a gente vê a parte dos fundamentos, que vem trazendo para a gente, né, o ensino fundamental como um direito público subjetivo, sendo dever do Estado garantir a oferta, né, desse ensino fundamental de forma pública, gratuita e de qualidade. E no seu artigo 5º, né, dessa resolução, é interessante memorizar também o artigo 5º, que vem trazendo aí o direito à educação, né, como um direito inalienável do ser humano, né, e constitui o fundamento maior dessa diretriz, né? Então, qual o fundamento maior dessa diretriz, né, dessa resolução? É o direito à educação. Depois, a resolução vem apresentando para a gente seus princípios, e depois a questão da matrícula no ensino fundamental, que é outra regrinha que a gente tem que memorizar também, que se faz matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, quem tem 6 anos completos, ou vai completar 6 anos até o dia 31 de março daquele ano, né? Quem não completar 6 anos até o dia 31 de março, tem sua matrícula, né? Tem que ocorrer a matrícula na pré-escola, tá bem? Aí depois vem apresentando a gente a parte do currículo, que fixa bem aqui para a gente a questão das experiências escolares, do currículo oculto, e logo depois da BNCC, né, a parte da Base Nacional Comum, que vem apresentando aí, né, que o ensino fundamental, ele contempla uma parte comum e uma parte diversificada, né, a questão das disciplinas científicas e a sua parte diversificada. Aí vem falando para a gente sobre como trabalhar essa parte diversificada, né? Quais são essas partes comuns do currículo, a questão da arte, né? Que contempla aí as artes visuais, a música, o teatro, a dança, o ensino religioso como uma matrícula facultativa, né? Como uma disciplina de matrícula facultativa. E é isso, né? Vem falando aqui também da língua estrangeira moderna, como uma parte diversificada do currículo, que pode se escolher aí a língua estrangeira, o espanhol, né? A cargo aí da escola, da comunidade escolar. E por último, que a gente viu aqui, que a gente vai dar continuidade, foi a questão do PPP, né? Aí como regulamento interno da escola, que deve ser feito de forma coletiva, né? E agora a gente vai iniciar com a gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação, né? Essa é a segunda parte da aula, a gente dá início aqui no artigo 20. A gente vai ver quase todos os artigos na íntegra e alguns artigos, alguns incisos, né? Alguns parágrafos a gente não vai abordar, mas aí eu já deixo aqui para vocês, para que, né, posteriormente vocês façam a leitura na íntegra desses artigos. Por que a gente não vai ver ele aqui na íntegra? Os parágrafos, os incisos, porque são desdobramentos, né, do próprio artigo. O artigo já diz para a gente do que ele se trata, e geralmente, pelo que a gente vê aqui nos concursos, eu até dei uma olhada hoje, né, em algumas provas que eu tenho aqui, no que vem cobrando aqui para a gente
desses artigos. E aí, né, as questões apresentam um artigo e não muito seus incisos. Então, por isso que nessa segunda parte a gente não vai fazer a leitura na íntegra, como foi na primeira parte, tá? Mas não desobriga vocês de fazerem a leitura de toda a resolução. Então, vamos lá. Gestão democrática, artigo 20. As escolas deverão formular o projeto político pedagógico e elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do ensino fundamental de 9 anos, por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática, né? Então, na escola pública, né, tem-se aí, né, de forma obrigatória a gestão democrática, então os processos de fazer o regimento, o PPP, ele conta aí com a participação dos alunos, dos professores, da comunidade escolar, assim como, né, a escolha aí do diretor escolar, né, que faz parte aí da gestão democrática, conta com o voto da comunidade escolar. E aí aqui nos seus artigos, nos seus parágrafos, né, desse artigo vem falando o que, tem que ser assegurado, né, na construção desse PPP para garantir a gestão democrática, tanto do PPP quanto do regimento escolar, tá bom? Artigo 21. No projeto político-pedagógico do ensino fundamental e no regimento escolar, o aluno, centro do planejamento curricular, será considerado como sujeito que atribui sentidos à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e construindo sua identidade pessoal e social. Né? Então, vem colocando aqui, né, o aluno como um centro, como sujeito, né, parte interessada, né, interessante na construção desses regimentos, dessas leis de cada escola. No seu parágrafo único, traz o aluno como sujeito de direitos, né, que o aluno tomará parte ativa na discussão e na implementação das normas que regem as formas de relacionamento da escola, né, aquilo, né, trazendo aí o aluno como centro. Artigo 22. O trabalho educativo no ensino fundamental deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos, atendendo às suas diferenças e necessidades, né? Voltando aí na parte do currículo, que vem falando muito essa questão aí das experiências dos alunos, das experiências escolares, nessa resolução a gente vê muito, né, essa palavra, né, essa informação. Artigo 23. Na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o educar, né? Pensando aí que a gente está, né, o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, então a gente vai ver uma parte aqui específica também do Fundamental 1, né? Então a gente vê aí, né, esse cuidar e educar que está presente desde a educação infantil. Indissociáveis funções da escola resultarão em ações integradas que buscam articular-se pedagogicamente no interior da própria instituição e também externamente, com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outras áreas, para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões. Relevância dos conteúdos, integração e abordagens. Essa é uma parte que eu vou ler aqui, né, o seu artigo 24. É interessante, né, vem falando aí da relevância desses conteúdos, né, presente aí nessas diretrizes e a integração dos conteúdos e abordagens, mas a gente vê que essa parte aqui, né, é uma parte que cai muito em questão de concurso, né? Então, artigo 24. A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos, né? E aí os seus parágrafos aqui vêm trazendo os desdobramentos, né? Aí aqui vem trazendo o seu artigo 25, que os professores deverão, né, levar em conta a diversidade sociocultural da população escolar, da desigualdade de acesso, do consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades apresentados pelos alunos, né? Utilizando aí, né, o desenvolvimento de diferentes metodologias e estratégias variáveis para melhor responder às diferenças das aprendizagens. Artigo 26. Os sistemas de ensino e as escolas asseguram adequadas condições de trabalho a seus profissionais. Então, aqui, né, vem apresentando o 26 e o 27, se eu não me engano,
falando aí das condições de trabalho dos professores, com os padrões, né, para garantir os padrões mínimos de qualidade. Então, no trabalho compartilhado e comprometimento individual e coletivo dos professores, é uma parte aí que abrange o trabalho do professor, tá? Parágrafo único dessa parte. Como protagonistas das ações pedagógicas, caberá aos docentes equilibrar a ênfase no relacionamento e na valorização de experiência do aluno e da cultura local que contribui para construir identidades afirmativas. Então, vem aqui mais uma vez, né, esse parágrafo único falando aí como que o trabalho docente, como que o professor, né, tem que aí organizar, basear-se o seu trabalho, né, adequando-se à realidade local, das experiências escolares dos alunos. Artigo 27. Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com os apoios da família e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos, no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e aquisição de aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja retardada ou interrompida, né? Então, é dever de quem? Da escola, né? Dos professores, né? E aí com o apoio das famílias e da comunidade escolar. Artigo 28. A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere à provisão de recursos midiáticos e à formação dos professores, né, e demais profissionais da escola. Essa é uma parte interessante, né, que aí vem falando a questão da tecnologia. A gente vai ter uma resolução própria disso, né, de acesso aí aos meios digitais, que a gente vai ver ela mais para frente, que cai no concurso, tá? E esse artigo 28 vem aí, como eu já falei, né, que essa resolução é a resolução básica, ela vai desmembrar em várias outras, a gente vai ver aí da educação indígena, da educação quilombola, da educação afro-brasileira no currículo, né? Então, a gente vai ver que a gente vai ter várias resoluções desdobradas dessa, né? Que vai esmiuçar esse conteúdo, mas que essa resolução aqui vem trazendo para a gente. E a educação aqui, né? Digital, midiática, vem sendo apresentada no seu artigo 28, na resolução. Articulações e continuidade da trajetória escolar. A necessidade, artigo 29, a necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do ensino fundamental com a educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais, no interior do ensino fundamental, bem como do ensino fundamental com o ensino médio, garantida a qualidade da educação básica. Então, vem falando aí, né? O ensino fundamental começa aos seus anos, mas vem trazendo para a gente a importância da articulação entre a educação infantil, quando o aluno sai lá da pré-escola, para um ensino fundamental, né? Então, no seu parágrafo 1º do artigo 29, vem trazendo que o reconhecimento de que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa de escolarização, né? Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, especial atenção será dada. Então, quais anos iniciais ainda do ensino fundamental? 1º ao 5º ano, né? Anos finais, 6º ao 9º ano. Tem que dar atenção pelos sistemas de ensino, ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos de redes municipais para as redes estaduais. Inciso 2º, pelas escolas, a coordenação das demandas específicas pelos diferentes professores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem.
Então, vem falando aí, né, que o que tem que se dar atenção aí nessa trajetória, né, nessa passagem dos alunos do ensino Fundamental 1 para o Fundamental 2. Tem que ter dado atenção pelos sistemas de ensino, né, e pelas escolas aí, pelas demandas dos alunos, que são muito diferentes, né, na mudança dessa etapa. Artigo 30. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar. Então, aqui a gente está falando, né, dos anos iniciais, né, que eu falei que a gente vai esmiuçar ele mais aqui, e aí aqui é importante também, porque vem falando da questão dos ciclos, né, do primeiro ciclo, como que as escolas se organizam nessa primeira etapa do ensino fundamental. Então, devem assegurar a alfabetização e o letramento, o desenvolvimento. A gente viu lá no início dessa resolução o que o ensino fundamental de 9 anos deve assegurar. Eu até coloquei uma questão de concurso sobre isso. E aqui, nesse artigo 30, vem trazendo para a gente o que os 3 primeiros anos, né, os 3 primeiros anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar, né? A alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, a literatura, a música e as demais artes, a educação física, assim como o aprendizado da matemática, das ciências, da história e da geografia. Inciso 3º, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência podem causar no ensino fundamental como um todo, e particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro, né? Parágrafo 1º. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso da sua autonomia, fizer opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos, né? Então, vem trazendo aqui para a gente, né, para considerar esses 3 primeiros anos como um ciclo, como um bloco ininterrupto, né? Aí, não passível de reprovação, né? E no parágrafo 2º, considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças nas salas de aula e as leve a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam oportunidade de raciocinar, manuseando use explorando suas características e propriedades. Então, aqui é uma orientação, né, para os professores que trabalham nos 3 primeiros anos, né, nos 3 primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Artigo 31. Do 1º ao 5º ano, né, então, no artigo 30, traz aí uma orientação para o 1º ao 3º ano, artigo 31, do 1º ao 5º, né, os componentes curriculares educação infantil e arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes, né? Então, aí, vem falando para a gente da prerrogativa que, na falta do professor licenciado de Educação Física e de Arte, o professor regente, né, o pedagogo, pode assumir essas disciplinas. Parágrafo 1º. Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. E parágrafo 2º, nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores com licenciatura específica, deve ser assegurada a integração com os demais componentes trabalhados pelo professor referência da turma, né? Então, aí é uma orientação para a língua estrangeira moderna. A avaliação, uma parte importante aqui dessa resolução também, né? Quem é da área de educação aí, muita coisa já vai saber sobre essa parte.
Artigo 32. A avaliação dos alunos a ser realizado pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo é redimensionada da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa e diagnóstica, com vista, a identificar potencialidades, dificuldades, subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades do aluno, manter a família informada sobre o desempenho dos alunos, reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes, a linha aqui, a letra D, é bem interessante, que fala aí do direito das famílias, do aluno de discutir até instâncias superiores, à escola, da forma de avaliação que está sendo empregada aí pelo professor, pela escola, tá? Inciso 2º, utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como observação, registro descritivo e reflexivo, trabalho individual, coletivo, portfólio. Então, vem dando aqui para a gente, as várias possibilidades de avaliação, não sendo ela só a prova, que pode ser utilizada, que deve ser utilizada pelos professores. Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo, prover obrigatoriamente períodos de recuperação, de preferência paralelo ao período letivo, paralelo aqui entendido como não uma recuperação final, só o final do processo, mas ao longo, dos bimestres, dos trimestres, ao longo do período mesmo, como determina a LDB. Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo àqueles alunos com frequência insuficiente, evitando aí uma reprovação, uma retenção por falta. Possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem de idade e série, depois a gente vai ver aqui a parte da EJA, que vem aí com esse objetivo, de sanar essa defasagem de idade séria. Artigo 33. Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão articulados às avaliações realizadas em nível nacional, tá? E às congêneses dos diferentes estados e municípios, criados com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação e da aprendizagem dos estudantes, Artigo 34. Os sistemas, as redes de ensino e os projetos políticos pedagógicos das escolas devem expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua aprendizagem. Artigo 35. Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das escolas e de seus professores, tendo em conta os parâmetros de referência dos insumos básicos necessários à educação de qualidade para todas nessa etapa de educação e respectivo custo-qualidade aluno inicial, que é o CAC. Considerados, inclusive, as suas modalidades e as formas diferenciadas de atendimento, como a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e as escolas de tempo integral. Aqui esse artigo 35 vem muito relacionado à questão da equidade, porque as escolas que têm menores aí insumos na questão de aprendizagem, eles vão receber maiores insumos financeiros, Então, os resultados de aprendizagem deve ser aliado aí à avaliação das escolas, dos seus professores. Escolas, que têm menor rendimento, que têm maiores necessidades aí no quesito de aprendizado, eles recebem maior insumo, financeiro. Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade da educação obriga
O sistema de ensino a incrementar os dispositivos da carreira e de condições de exercício e valorização do magistério, né, e demais profissionais da educação, e a oferecer os recursos e apoios que demandam as escolas e seus profissionais para melhorar sua atuação, né? Então, escolas que têm baixo rendimento, né, eles recebem maiores insumos para quê? Né? Para melhorar aí a atuação dos seus professores, né? Para melhorar esse desempenho desses estudantes, né? Inciso segundo, as escolas há uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por ela oferecidas aos educantes, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e incentivos ao que delas mais necessitem, né? Quem necessita mais, recebe mais. A educação em escola de tempo integral. Trouxe uma questão aqui também sobre escola de tempo integral. A gente vai ver ao final. No seu artigo 36, vem falando o que é considerada a escola em tempo integral. Considera-se como período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas, né? A gente lembra aí, né, que o ensino fundamental é o quê? 200 dias letivos e 800 horas aula. A educação, a escola em tempo integral, o mínimo, né, pelo menos 1.400 horas. No parágrafo único, vem falando aí nos esforços que a escola, né, junto com sistemas de ensino, vão conjugar esforços para aumentar a carga horária, né, de forma paulatinamente aí, aumentar essa carga horária mínima diária, né, e, consequentemente, a carga horária anual. Artigo 37. A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis, né? Então, aqui vem falando qual que é o que a educação integral promoverá, né? Aqui também falando da educação, né? Escola de tempo integral, o currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, implica a ampliação da jornada escolar diária, mediante o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação, a pesquisa científica, a cultura e as artes, o esporte, o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivência e as práticas sociocultural. As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, né, conforme disponibilidade, ou fora dela. Aqui vem essa informação que vem trazendo aqui no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras. Parágrafo 4º. Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além de que esse atendimento terá caráter obrigatório e será possível de avaliação em cada escola. Deixa eu só dar uma pausa aqui para ver se está gravando direitinho. Assim.
Educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Como eu falei, a gente vai depois ter resoluções que vão abordar, né, essas modalidades de ensino específico, mas essa resolução vem trazendo aqui para a gente alguns apontamentos como essas modalidades devem ser organizadas dentro do ensino fundamental de 9 ano, de 9 anos. Artigo 38. A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, conforme as diretrizes para a educação básica do campo. Artigo 39. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, e para essas populações estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhe permitem valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. Parágrafo 1º. As escolas indígenas, atendendo às normas e ordenamentos jurídicos próprios e às diretrizes curriculares nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à afirmação e à manutenção da diversidade étnica e linguística. Assegurarão a participação da continuidade no seu modelo de edificação, organização e gestão, e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. Parágrafo 2º. O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas. Artigo 40. Já estamos caminhando aqui para o final da resolução, tá? Artigo 40. O atendimento escolar às populações do campo, povos indígenas e quilombolas, requer respeito às suas peculiares condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimentos, observadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, né? Que é essas diretrizes aqui, e a anterior a ela, que é a 4 de 2010. As escolas das populações do campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo, estarão ampliando as oportunidades de reconhecimento de seus modos próprios de vida, valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo, reafirmação do pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas e dos povos indígenas, né? E do cultivo da língua materna na escola para esses últimos, né? Os últimos aqui são os povos indígenas. Flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o total de horas anuais obrigatórios do currículo, né? Então, aqui vem falando que o calendário escolar dos povos, né, indígenas, quilombolas, podem ser flexibilizados, pensando aí, né, na educação do campo. No tempo da colheita, pode ser o período de férias, né, ao invés de ser normalmente em julho, né, que é o mais comunente aqui nas escolas, né, da cidade. Na educação do campo, nesse tempo do colheita, pode ser o período das férias, né, e a organização das 800 horas aí, né, dos 200 dias letivos, pode ser outra organização, garantindo a mesma quantidade aí, né, de dias letivos, de horas-aulas, mas podem ser flexibilizados. Superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas populações. Parágrafo 2º. Os projetos políticos pedagógicos PPP das escolas de campo, indígenas e quilombolas devem contemplar a diversidade dos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, étnicos e estéticos, de gênero, geração e etnia, né?
Parágrafo 3º. As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente providas pelos sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais que subsidiem o trabalho com a diversidade, bem como de recursos que assegurarão aos alunos o acesso a outros bens culturais e lhe permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. Parágrafo 4º. A participação das populações locais podem também subsidiar as redes escolares e os sistemas de ensino quando a produção e a oferta de materiais escolares, no que se diz respeito à transparência, ao transporte, o que diz respeito ao transporte e aos equipamentos que atendem às características ambientais e socioculturais das comunidades e às necessidades locais e regionais. Então, vem aqui, né, o que deve se atentar para a educação dos povos quilombolas, indígenas, da educação do campo. Educação especial. Também teremos aí uma resolução própria, né, da educação especial. E aí, nessa resolução número 7, vem trazendo para a gente que o PPP e o regimento escolar, né, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino fundamental, intensificando o processo de inclusão das escolas públicas e privadas e buscando a universalização dos atendimentos. Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços, né? Então, o artigo 41 vem assegurando aqui, né, o estudo do público da educação especial em classes, né, comuns, favorecendo aí a inclusão, e a questão dos recursos de acessibilidade no seu parágrafo único, né, que a escola tem que assegurar essas condições de acesso. No artigo 42, o atendimento educacional especializado dos alunos públicos da educação especial deverão ser promovidos e expandido com o apoio dos órgãos competentes. E ele não substitui a escolarização, mas contribui para ampliar o acesso ao currículo, ao proporcionar independência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a sua autonomia. Então, aqui vem falando para a gente, né, do atendimento educacional especializado, também vai trazer isso no parágrafo único, que ele deve ser promovido pelas escolas, né, mas ele não substitui aí a escolarização, né, em salas comuns. Parágrafo único. O AEE, atendimento educacional especializado, poderá ser oferecido no contraturno em salas de recursos multifuncionais na própria escola, ou em outra escola, ou em centros especializados, e será implementado por professores e profissionais com formação especializada, de acordo com o plano de atendimento aos alunos que identifique suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e atividades a serem definidas. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Artigo 43. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e alunos que não puderam efetuar os estudos na idade própria oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames conforme estabelecido no artigo 37 da LDB, né? Artigo 44. A educação de jovens e adultos voltadas para a garantia de formação integral da alfabetização, as diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade, é pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular, né? Isonomia, igualdade, um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais, a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação,
uma política de formação permanente de seus professores, maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados, né? Artigo 45. A idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos e para a realização de exames, né, de conclusão da EJA, será de 15 anos completos. Então, para ingressar na educação de jovens e adultos do ensino fundamental, já que essa é uma resolução, né, do ensino fundamental de 9º ano, o aluno, o estudante tem que ter no mínimo 15 anos completo. Tá? Para o ensino médio, né, que não faz parte dessa resolução, para se ingressar na EJA do ensino médio tem que ter 18 anos completos. Parágrafo único. Considerada a prioridade de atendimento à escolarização obrigatória, para que haja oferta capaz de contemplar o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos na faixa etária de 15 anos ou mais, com defasagem de idade séria, tanto na sequência do ensino regular, quanto na educação de jovens e adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional, torna-se necessário, né, fazer a chamada ampliada dos estudantes em todas as modalidades do ensino fundamental, apoiar as redes e os sistemas de ensino a estabelecerem política própria para o atendimento desses estudantes que considerem suas potencialidades, necessidades, né, incentivar a oferta de educação de jovens e adultos no período diurno e noturno. Artigo 46. A oferta de cursos de educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental será presencial e sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino, de acordo com o parecer, né, da Resolução 29 de 2006. E as demais resoluções. Nos anos finais, ou seja, do 6º ano ao 9º ano, os cursos poderão ser presenciais ou à distância, devidamente credenciados e terão 1.600 horas de duração. Ok? Parágrafo único. Tendo em conta as situações, os perfis e as faixas etárias dos adolescentes, jovens e adultos, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar viabilizarão um modelo pedagógico próprio para essa modalidade de ensino, que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais, assegurando a identificação e o reconhecimento das formas de aprender dos adolescentes, jovens e adultos e a valorização de seus conhecimentos e experiências. A distribuição dos componentes curriculares de modo a proporcionar um patamar igualitário de formação, bem como a sua disposição adequada nos tempos e espaços educativos, em face das necessidades específicas dos estudantes. Artigo 47. A inserção da educação de jovens e adultos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluindo, além da avaliação do rendimento dos alunos, a aferição de indicadores institucionais das redes públicas e privadas, concorrerá para a universalização e a melhoria da qualidade do processo educativo. Né? Então, aqui são algumas orientações para a EJA, né, para a educação de jovens e adultos no ensino fundamental de 9º ano, de 9 anos. E aqui, por fim, né, só para finalizar a resolução, vem trazendo que a implementação dessas diretrizes, né, das diretrizes do ensino fundamental de 9º ano, é um compromisso solidário dos sistemas e redes de ensino. Por quê? Né? Cabe a esses sistemas e essas redes de ensino os recursos necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo das escolas e à distribuição de materiais didáticos e escolares adequados, à formação continuada dos professores que atuam, né, com o ensino fundamental de 9 anos, a coordenação do processo de implementação do currículo, né, evitando a fragmentação dos projetos educativos, o acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas perspectivas redes e escolas. Então, vem falando aí como esse compromisso entre os sistemas e redes de ensino é importante para a implementação dessas diretrizes, das diretrizes do ensino fundamental.
O Ministério da Educação, em articulação com os estados, os municípios, o Distrito Federal, deverá encaminhar ao Conselho Regional de Educação, precedida de consulta pública nacional, propostas de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser atingidos pelos alunos em diferentes estágios do ensino fundamental. E aqui, para finalizar, né, quando entra em vigor essa resolução, né, que derruba, né, o parecer aí número 2 de 98, e que cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações e oferecer outros subsídios para a implementação dessas diretrizes. Agora, gente, vou só beber uma água aqui para a gente ir para algumas questões que eu selecionei de alguns concursos, para a gente ver como que na prática essa resolução é pedida em suas questões de legislação, tá? O que a gente vai ver muito? Que algumas questões vêm apresentando para a gente qual é o artigo, o inciso, o parágrafo, e tem outras questões, né, que não vem falando a resolução como um todo, né, não mostrando em qual parte da resolução aquela informação está. Então, aqui no concurso para vice-diretor, né, de São Paulo, né, da Prefeitura de Valinhos, vem trazendo uma questão assim: a resolução número 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, afirma em seu artigo 5º, quem lembra? Eu falei que o 5º era importante, parágrafo 2º, que a educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. De acordo com o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 5º da resolução, é correto afirmar que a pertinência refere-se a... Vamos ler a alternativa e depois vamos por eliminação, tá? Artigo 5º. Vou dar só um lembrete aqui, né? É o artigo que fala lá qual que é o fundamento maior dessa resolução, né? Então, letra A, importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Letra C. Compreensão do ambiente natural e social do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade e a escola. Letra D. Possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes em diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Letra E. Valorização pelos educadores e educandos dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum, da preservação do regimento democrático e dos recursos ambientais. O que a gente vê aqui, gente, nessa questão? Que ela é uma questão de decoreba, né? Você tem que saber exatamente o que diz lá para você no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 5º, né? O artigo 5º, eu vou voltar aqui, ó, para a gente localizar exatamente do que trata. Mas é o que eu falei com vocês do direito à educação entendido como um direito inalienável do ser humano, né? Que constitui como fundamento maior dessa diretriz. E aí vem pedindo para a gente o que fala, né? O que é a pertinência no parágrafo 2, inciso 2º. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses, né? Então,
o parágrafo 2º, né, que é o desdobramento desse inciso, vem falando da educação de qualidade como um direito fundamental, é antes de tudo relevante, pertinente e equitativo, né? Então, o inciso 1º vem falando da sua relevância, o inciso 2º vem falando da pertinência e o inciso 3º vem falando da equidade, tá? Então, vamos voltar lá? A gente já sabe que é a questão aqui da possibilidade de atender as necessidades e as características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Então, de acordo com o inciso 2º, parágrafo 2º, artigo 5º, é correto afirmar que a pertinência refere-se a, né? Realmente, o artigo 2º, o inciso 2º, está falando da pertinência, que é aqui, vamos localizar o que a gente leu lá, a possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses, né? Copia e cola, né? Exatamente o que está falando no inciso está aqui como alternativa. Né? Não é a valorização pelos educadores, não é a compreensão do ambiente natural e social, não é a promoção de aprendizagem significativa, não é a importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vista a obter desenvolvimento, não. É a letra D. Possibilidade de atender às necessidades e as características dos estudantes em diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. Então, questão correta aqui. Vou marcar aqui para a gente. Letra D. Próxima questão aqui de 2009, na Prefeitura de Porciúncula, do Rio de Janeiro, né, para professor. Segundo a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, são objetivos estabelecidos para o ensino fundamental, né? Lembra que eu falei aqui? Que aqui é uma questão que vem trazendo a resolução, mas não vem trazendo para a gente qual é o artigo, qual é o inciso que vem essa informação aí que traz para a gente os objetivos estabelecidos, né? É lá do início da resolução, tá? É na primeira parte dessa aula, assim como a questão anterior do artigo 5º. Quais são os objetivos do ensino fundamental? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Lembra que eu falei que a gente viu agora na segunda aula os objetivos, né, dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E essa daqui, né, vem trazendo uma informação, se ela estiver correta, né, que é o objetivo do ensino fundamental como um todo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. A aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumento para uma visão crítica do mundo. E 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, né? Se a gente gravou aqui qual que é o objetivo do ensino fundamental, a gente conseguiria eliminar aqui a letra C, porque a 1 está correta, né? Então, a gente indo por eliminação, a letra C não tem a 1, já estaria errada. E aonde que vem falando para a gente quais são os objetivos estabelecidos para o ensino fundamental? Vou voltar aqui para a gente ver lá na íntegra também. Artigo 7. Olha aqui, artigo 7. De acordo com esses princípios e em conformidade com a LDB, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurando
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos, previstos para essa etapa de escolarização. Qual etapa? Ensino fundamental de 9 anos, a saber, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Gravou. Segunda, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Também está correto, né? Está lá. A aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumento para uma visão crítica do mundo. Também está lá. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Também está lá. Então, no seu artigo 7, vem trazendo aqui para a gente quais são os objetivos previstos para o ensino fundamental de 9 anos, que vem aqui para a nossa questão, lá de 2019, que a questão correta seria qual? Como a gente viu, o artigo 7 tem 4 incisos, que é exatamente esses 4 que vem apresentando na questão. Então, todas as alternativas estão corretas. Questão aqui de 2023, do ano passado, concurso da Prefeitura de Belo Horizonte para professor do primeiro e segundo ciclo. A resolução número 2 de 2017 define de que modo as propostas pedagógicas, os currículos das instituições e redes de ensino específicas devem estar relacionados à Base Nacional Comum Curricular. A esse respeito, assinale a opção correta. Questão A. As propostas pedagógicas devem ser elaboradas de maneira centralizada, de modo a homogeneizar as práticas educacionais. Aqui a gente vê que é uma questão sobre a BNCC, o que a gente viu muito na BNCC, nessa resolução número 7, aqui está número 2, que é anterior, né? Mas ela vem, né, repetindo aí a 7, o que vem previsto lá na 2, né? Só alterando o que tiver que alterar. Por isso que a gente está trabalhando com a 7, que está no edital, nas referências bibliográficas, né, do edital da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Então, a gente vai ver aqui que na BNCC, o que a gente estudou, o que a gente viu? Da parte comum, da parte diversificada. Então, vamos ver as alternativas para ver o que se encaixa aqui, só para a gente saber do que a resolução vem trazendo para a gente da BNCC. Das disciplinas científicas, né? A gente lembra aí o que essa parte dessa resolução vem trazendo para a gente da BNCC. Então, ó, a esse respeito, assinale a opção correta. As propostas pedagógicas devem ser elaboradas de maneira centralizada, de modo a homogeneizar as práticas educacionais. É isso, gente. Tinha lá a questão de centralizada, não vinha falando que, né, a parte diversificada era a cargo da escola, né, e tal. Então, a centralizada aqui já inutilizou a questão. Os currículos devem conter obrigatoriamente o estabelecido pela BNCC, além de uma parte diversificada livremente definida. Não é livremente definida, não, tá? Sim, obrigatoriamente tem a parte comum, né? E tem uma parte diversificada, mas ela não é livremente definida. Vamos ver se tem uma questão que se adequa melhor. As instituições e redes de ensino deverão adequar suas realidades locais às exigências de nível nacional da BNCC. Não, né? Letra D. Os currículos das escolas indígenas e quilombolas incluirão suas línguas, saberes e práticas como núcleo comum. Questão correta. Letra D. A gente pode voltar lá na BNCC
no final para a gente ver exatamente aonde que está isso daqui, né? Então, como a resolução vem trazendo para a gente aqui a questão da educação indígena, quilombola, né? Vem trazendo muito aqui com a questão da língua materna, né? Como núcleo comum. Próxima questão. Deixa eu só ver se aqui está gravando. Tá sim. Próxima questão da Prefeitura de Araçatuba, né? De 2019. A resolução número 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Para o ensino fundamental de 9 anos, ao tratar da educação em escola de tempo integral, considera como de período integral a jornada escolar que se organiza em qual, gente? Educação de tempo integral. A gente viu nessa aula aqui qual que é a carga horária diária e anual. Vamos por eliminação? 6, 8, 7, 8, 7. A gente acabou de ver que é 7. Só, assim, a gente podia ver aqui que tinha 2, 7, 2, 8. Se fosse 6, estava fácil, né? Então, vamos nas 2, 7, porque hora diária são 7 horas. E aí, a gente vê que é 1.400... Ué, aqui tem alguma coisa errada. 1.400. Ah, tá. Vamos voltar aqui? Já ia falar que estava igual. Olha como que está muito igual. Uma carga horária de, no máximo, 1.400 horas e aqui de pelo menos 1.400 horas. Aqui a gente podia voltar lá para ver, mas se vocês lembram que era objetivo também de aumentar progressivamente, né, paulatinamente essa carga horária, então, já que o objetivo é aumentar, a gente já vai marcar aqui, ó, que a questão correta é de pelo menos 1.400 horas, né, podendo ser mais. Deixa eu ver se não está muito difícil aqui para a gente voltar e ver lá na letra da lei. Aonde que a gente vê aqui 7 horas diária, né? Educação de tempo integral mínimo, né? 7 horas diária, mínimo, fazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400. Então, sendo mais, ok, né? Sendo que aqui, ó, que as escolas, esforços para o progressivo aumento da carga horária. Então, é definido por essa resolução só o mínimo de 7 horas diária e mínimo de 1.400 anuais. Vamos voltar aqui para a nossa última questão, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, dá para a gente ver bastante coisa aqui da resolução. A resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação que orientam as propostas curriculares e os projetos político-pedagógicos das escolas. Essas diretrizes aplicam-se às modalidades de ensino fundamental previstas na LDB, na educação do campo, na educação escolar indígena e na educação escolar quilombola. Leia as afirmações relacionadas às determinações legais presentes nas diretrizes do ensino fundamental de 9 anos e marque V para afirmativa e F para a alternativa incorreta, né, para a alternativa falsa. Então, vamos lá. Os alunos que completarem a questão da idade aqui, ó, 6 anos até 31 de março devem ser matriculados no ensino fundamental com duração de 9 anos. Já as crianças que completarem 6 anos após essa data devem ser matriculadas na educação infantil.
Correto ou incorreto? Correto, né? A gente fez aí a marcação do tempo do dia 31 de março. As diretrizes reúnem princípios que regem a educação básica, entre eles os princípios éticos, políticos e estéticos. Correto, correto. Início lá da resolução, né? Quais são os princípios da educação básica, né, das diretrizes? Quais são esses princípios? Princípios éticos, políticos e estéticos. Segundo as diretrizes, a carga horária mínima anual do ensino fundamental, a gente acabou de ver aqui, né, do tempo integral, da escola de tempo integral, e agora a gente vai ver do ensino fundamental. É de 800 horas distribuídas em pelo menos 200 dias letivos. Correto ou incorreto? Correto, né? Então, aqui nossa alternativa certa, vamos ver qual que é? Letra C. V. Ok? Então, é isso, gente. Marquei, né? Selecionei essas 5 questões aqui para a gente ver na prática essa resolução. E peço para vocês, né, revisarem, leem na íntegra, marcar aí do que se trata, é interessante. Por exemplo, artigo 5º, fala de quê? Artigo 7, fala de quê? Porque isso pode ajudar vocês também na eliminação de alternativas na hora de fazer a prova, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.